Hoje eu vou falar para vocês de alguns troncos e como escolher um bom tronco para você que quer optar então por outro cultivo, não somente nos vasos, né? As orquídeas, mas também um tronquinho. Então, se você quiser saber qual é o tronco, primeiro você vai ter que fazer uma observação na tua planta, se ela está enraizando. Eu tenho plantas aqui em vários tronquinhos, né? Então, no tronquinho, quando ele é seco assim, se você quiser ferver o tronco e jogar uma água e depois ferver, continuar fervendo em outra água limpa e jogar água, você pode fazer em qualquer tronco. Quando eu comecei o meu cultivo, se falava muito que em tronco de eucalipto e pinos não se podia usar para plantar, para amarrar as orquídeas, né? Mas eu vi muitas pessoas conseguindo cultivar aí nos troncos. Esse tronco aqui é um tronco de cerejeira. Então, levando em consideração as árvores que soltam resina, a cerejeira, por exemplo, é um tronco que solta muita resina. Mas vocês percebem aqui, né, que é uma planta que está muito bem enraizada. Não sei se vai aparecer bem. Olha só, a feição das raízes muito bem enraizada, já nem tem mais onde, quase que nem se aparece mais o tronco, né? E deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, então, o tronco em si, né? Porque aqui ele tá rachado no meio, você pode usar ele por inteiro, olha. Não se enxerga, né? Aonde está o tronco de tantas raízes. Então, primeiro você vai perceber se a tua planta vai aceitar. Aqui eu tenho uma situação que a planta não está aceitando. Por quê? Na verdade já aceitou, né? Só que já está entrando em decomposição, soltando a casca. E a orquídea, olha, algumas raízes vocês percebem que está se agarrando, mas a maioria não está secando as pontas. Então, esse é o caso de eu mudar. Eu vou replantar essa planta aqui, ela não está muito bem hidratada, então eu vou replantar, vou fazer um cachepô para ela e vou tirar desse tronco. Então, você tem que perceber isso, tá? Tem algumas cascas aqui que elas amam, né? Você pode estar usando também algumas cascas. No caso, essa aqui é casca de peroba, muito usado, né, no cultivo. Então, vocês já ficam cientes de algumas, né? Aqui eu também tenho esse que é de ipê. As plantas também gostam muito, né? As orquídeas do ipê e nós, né? Aqui eu tenho nó de pinheiro. Também é nó de pinheiro araucária, tá? Que é muito comum aqui. Aqui eu também tenho tronquinhos de laranjeira, todos estão secos. Aqui ainda, olha, vocês podem ver que aqui não está apodrecendo, né? Não está entrando em decomposição a casca e ela está agarrando muito bem, olha. E elas se dão bem. Então, aí, ó, quando o tronco voltando aqui, né? Quando o tronco é seco, vocês já vão ter noção que ele vai estar bem, tá? Então você só faz um tratamento, aqui é mais um galho de laranjeira. As laranjeiras no geral são muito aceitas pelas orquídeas, tanto a árvore como o tronco, o galho, né? Então aqui eu tô mostrando, ó, a situação, né? Porque eu preciso mostrar para vocês compreender. Aqui também mais uma casca de peroba, para você que pode. Hilda, tá, mas eu não quero cultivar elas dentro do orquidário, eu quero cultivar elas no tronco, lá na árvore. Qual árvore você indica? Então vamos lá nas árvores. Eu vou te citar o nome de algumas árvores, mas é preciso que você conheça a árvore, tá? Que você conheça a árvore e depois você faça, você fixe a tua orquídea na árvore. Percebam que aqui mesmo caindo a casca, né? Olha, até tava tirando algumas aqui. Ela continuou agarrando aqui. Esse tronco aqui tá, ó, sabe, um belo exemplo de como as orquídeas gostam no tronco de laranjeira, né?
Então, vocês podem estar cultivando lá no pé da laranjeira, no pé do limão, na polcã, sabe? Todos os citros vocês podem estar cultivando. Na árvore também do ipê, as plantas vão muito bem, galhos de ipê, podas de ipê, vocês podem estar usando, tá bom? Quando vocês forem comprar um cachepô, certifiquem-se da madeira que está sendo usada. Aqui eu tenho restos de construção, todos esses cachepôs aqui eu fiz e são restos de construção, tá? Então são madeiras de araucária, o que sobrou de pedaços de ripa aqui da nossa construção, aí eu acabei transformando todos em cachepô. Olha, esse cachepô aqui, eu não sei que madeira que é uma madeira mais de cor avermelhada. Por enquanto, as plantas, né, algumas recusaram, algumas raízes recusaram, mas outras, como vocês percebem aqui desse bulbufilo, está grudadinha ali em uma das repinhas do cachepô, olha. Então, eu acho que esse aqui também está aceito. Então, muita gente só interessa fabricar para vender, mas nenhuma passa uma seriedade, né? Eu acho que são essas as madeiras que eu tenho. Olha aqui mais um exemplo de... Tá tudo grudado aqui, né? De pinheiro araucária e galhos de laranjeira. Deixa eu lá na árvore para mostrar para vocês. Aqui eu vou usar de exemplo um pé de pitanga. Essa aqui é uma pitangueira. Não recomendo vocês amarrarem no tronco da pitangueira. A madeira, um galho de poda, vocês podem usar. O problema da pitangueira e muitas árvores, até frutíferas e também ornamental, elas descartam. Todos os anos elas trocam a casca, olha. Então ela vai soltando como se fosse escamas e renovam, olha. Vocês estão vendo? Vocês conseguem me compreender? Então, a cerejeira do Rio Grande, a guabiroba, a pitanga, que mais que tem? Elas não aceitam epífitas, porque elas trocam de casca todos os anos, né? O eucalipto também. Eu não recomendo usar esses tronquinhos, mas eu já vi gente que cultivou e deu certo, tá? Aqui eu tenho o exemplo de uma cerejeira, né? Essa é a cerejeira do Japão. No caso, ela é só de ornamento, né? Ela não produz frutos. E sim, flores apenas. E lá o tronco, quando eu mostrei lá, é um tronco, é um resto, no caso de poda, de cerejeira. Então aqui, pela lógica, pelas ranhuras, seria um ótimo lugar para você prender a sua orquídea. Porém, não sei se vocês conseguem perceber, a resina, né? Quando chovem, elas incham como se fosse gel, bolotas de gel. E aí eu acho que isso aqui não é legal para a orquídea, tá? Então nela assim, no pé, não fica legal. Olha, aqui eu tenho mais alguns exemplos da resina, que quando chove, ela expande como se fosse aquele gel. Aqui eu tenho um exemplo no pé de ipê, de como que as orquídeas elas gostam do ipê. Olha, as raízes muito bem fixadas. Eu não tenho muitas orquídeas nas árvores, porque aqui eu tenho muita incidência de geada. Não sei se vai aparecer bem, mas enfim. Então por isso que eu não tenho tantas orquídeas nas árvores. Eu tenho medo que elas queimem. Aqui eu tenho mais um exemplo na casca, no galho de laranjeira. Vocês podem perceber o bom enraizamento, né? Olha isso, que coisa. Aqui eu tenho mais um nó de araucária, também muito enraizado. E aqui, por fim, será que vai mostrar? Aqui são galhos de uma árvore chamada de gabiju, ou goiaba do Rio Grande, alguma coisa assim, goiaba da serra. Mas é uma árvore também que aceita muito. Eu não tenho o pé dela aqui, esses são galhos de poda lá da minha mãe. E a minha mãe também tem muitas orquídeas amarradas lá no pé de gabiju dela. E também, por ser o tronco assim, né?
Na verdade, ela não se parece, que o pé de goiaba, o tronco de goiaba também você pode usar, tá? Tronco de goiaba, de araçá. Então são plantas que são comuns aqui para nós e que vão dar super certo se vocês amarrarem as plantas depois de seco. Já lá na árvore, elas vão trocar as cascas, como eu mostrei ali na pitangueira para vocês. Então, a dica que eu dou para vocês para escolher bem um tronco, você pode usar tronco, até eu tenho um exemplo aqui, já volto. Olha, esse tronco aqui na verdade é uma raiz, né? No caso, ele é assim, né? Que aqui foi cortado. E ele é uma raiz. E aí eu encontrei ele, eu gostei do formato dele. Para replantar replantar não, no caso, né? Para fixar uma orquídea aqui. E eu acho que vai ficar legal, né? Pelo formato dele. Então, vocês podem ter raízes, vocês podem ter... Essa raiz aqui é muito antiga, já está até apodrecendo, olha. Né? Mas eu creio que ainda vai aguentar aqui para segurar uma orquídea. Vai ficar muito bonita aqui. Tem bastante ranhuras também, vocês têm que reparar muito nisso. Quando o tronco não tem muitas ranhuras, é interessante vocês fazerem com uma maquita ou mesmo um serrote, tá? Para que tenha ranhuras, porque as orquídeas gostam de se sentir mais confiantes e fixar nas ranhuras e não em troncos muito lisos, tá bom? Eu acho que vocês compreenderam, né? A forma, ou então os melhores tronquinhos para vocês usar. A dica que eu dou também é para que vocês observem sempre as plantas de vocês. Se começar secar as pontas da raiz, você tem que perceber, você tem que relembrar o que foi que eu usei nas minhas plantas. Por último, eu usei algum produto para as cochonilhas, um adubo foliar, o que foi que eu usei? E aí vocês vão reparar se elas estão com as pontinhas das raízes assim, né, verdinhas, saudáveis, olha, ou elas estão secas, como aqui, olha. Aqui eu tenho 2 exemplos, olha. Então vocês têm que reparar. Agora acabei de encostar aqui, é provável que ela seque. Então, às vezes, as raízes de serem encostadas, elas param de crescer, tá? Mas elas continuam recebendo a água e se alimentando pelas demais, tá? Embora ela pare de crescer, mas elas continuam. Tanto que se você molhar aqui, na hora, ela já vai mudar aqui de cor, né? Então, vocês percebam se a planta está agarrando, se ela não está agarrando. Se cada vez que uma ponta de raiz encosta na madeira e ela seca porque ela não está aceitando, você precisa retirar ela dali e procurar um novo lugar, tá? Eu me dei bem com as plantas aqui, assim, nesse estilo, tanto de cachepô como de troncos, e o meu cultivo vai ser esse. A maioria das orquídeas epífitas eu vou colocar elas assim porque eu acho melhor de cuidar, tá? E eu acho que era esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês, e vamos para a próxima aula.